A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Começa agora o nosso cafezinho com Jesus. Bom dia, Pai do Senhor a todos, que todos tenham um ótimo dia em nome do Senhor Jesus. A gente quer pedir aí, tá pedindo aí, assista o vídeo até o final, né? Dê o like. Você que não, que já é inscrito, muito obrigado, que Deus te abençoe, multiplique na sua vida. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe aí nos seus grupos de Facebook, WhatsApp e também nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam receber da palavra do Senhor. Amém, irmãos? A nossa palavra de hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. A gente vai estar lendo o 3 e o 4, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo-o o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo-o a mulher. Amém? A palavra de hoje fala acerca de matrimônio, deveres conjugais, né? E o que é esse negócio, pastor? Porque a Bíblia está dizendo que o marido pague a mulher a devida benevolência, o marido tem que assalariar a esposa, e está dizendo aí da mesma forma a mulher ao marido, então o marido tem que ser assalariado? O que é pagar a benevolência? É fazer com que o outro se sinta bem, né, irmãos? É você ter atitudes da qual agrade o seu cônjuge, né? A verdade é essa. Então, tanto faz o esposo como tanto faz a esposa. Nós temos que andar, irmãos, em harmonia, né? Na nossa vida matrimonial, no nosso casamento. Por quê? Porque somos duas pessoas, mas quando nós nos casamos, né? Quando nós decidimos a nos casar, nós nos tornamos uma só carne, né? Só que temos que entender que os dois pensam de maneiras diferentes. Por pensar de maneira diferente, é preciso, irmãos, estar em constante diálogo para que se chegue num denominador comum, né, irmãos? Para que não haja a necessidade, irmãos, de brigas, a necessidade de discussões que, consequentemente, vai levar O divórcio, a separação. Tá, pastor, então tá bom. Então pagar a benevolência é cuidar bem do seu cônjuge. Mas se o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o seu cônjuge, quer dizer que a minha esposa manda em mim e eu tenho o poder de mandar nela? irmãos, é mais ou menos, né? Não é assim, igual nós pensamos, não, né? A Bíblia ensina, irmãos, que em primeiro lugar nós adoramos, nós amamos a Deus acima de todas as coisas, né? Absolutamente tudo. Na sequência, irmãos, vem a sua família, entenda isso. Na sequência é a sua família. Depois vem a igreja. E muitas vezes a gente se depara com pessoas que fazem o quê? Tira períodos de jejum, de consagração, sem antes ter a permissão, o consentimento do seu cônjuge. Irmãos, entenda uma coisa: se você fizer algo aí, eu vou tirar um período de oração, de jejum, a sua esposa não concorda. Você não, mas Deus acima de todas as coisas. Não vá pensar que Deus recebe, porque Ele não recebe, é sacrifício de tolo. A Bíblia, no versículo 4 do capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, diz assim: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Quer dizer que então eu tenho que ter o consentimento da minha esposa e vice-versa. Ela tem que ter o meu consentimento. E além do mais, irmãos, se somos cristãos, né, é bom para que os dois estejam consagrando juntos e tal, e estejam caminhando em perfeita harmonia. Amém, irmãos? Então, quer dizer, gente, nós temos que entender o seguinte: o problema ele tem que ser resolvido, principalmente na nossa vida conjugal, né? Não dá para qualquer coisa a gente querer abandonar, a gente querer separação, né? Por quê? Porque a gente precisa resolver que quando se casa, né, envolve família, né? E a família, ela vem os filhos, e aí depois vai crescendo a cada dia. Nós temos a responsabilidade de passar conceitos, né, irmãos, para os nossos filhos. Então, quer dizer, eles vão
levar para a sua vida adulta aquilo que eles aprenderam enquanto pequeno em casa, né? Através dos pais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E a questão, irmãos, que muito se apega hoje no meio cristão, principalmente, é as pessoas achar que, não, porque eu estou jejuando, porque eu estou consagrando, não, eu estou, né, tenho um vínculo muito grande com o Senhor. Não é bem assim, irmãos, porque a palavra do Senhor é clara. Tudo bem que você vai tirar um período de jejum, de consagração, mas tem que ser de comum acordo com a sua esposa ou com o seu esposo. Por quê? Porque quando fala que o corpo ele não pertence ao próprio homem nem à própria mulher, está dizendo que, né, naquelas horas, né, irmãos, ali da intimidade do casal. Intimidade do casal. É nisso daí, irmãos, que o Senhor fala que o meu corpo como mulher pertence ao do meu esposo, né? E vice-versa. Por quê? Porque eu não posso todos os dias, irmãos, estar com dor de cabeça, eu estar sentindo algo que não dá para satisfazer as necessidades do meu esposo como homem, da mesma forma ele para comigo. E aí, então, irmãos, não tem como eu ficar 7, 8, tantos dias jejuando, né? Porque a não ser que meu esposo concorde com isso, né? E da mesma forma a esposa, para que isso dê certo. Então, por isso que é igual o pastor explicou, se torna sacrifício de tolo. Por quê? Porque Deus ele não vai receber. Não, mas você tem que entender que eu tenho que jejuar. Não é bem assim, né, irmãos? Precisa haver um acordo entre isso aí. Você tem que jejuar sim, você tem que consagrar. Jesus, quando aquele jovem gadareno é trazido diante dele, olha o que o pai dele fala: Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois é lunático, às vezes se atira na água, outras vezes no fogo, ou se fere. Eu o trouxe a seus discípulos e eles, porém, não o puderam curar. A Bíblia diz que Jesus repreendeu o demônio, expulsou ele e foi embora. Mais tarde os discípulos perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos? Haja visto que a Bíblia deixa claro que eles já estavam acostumados a expulsar demônios, eles chegam alegres: Senhor, até os demônios ao seu nome se sujeitam, né? Por que não conseguimos? Né? Ele fala, essa casta de demônio, que casta? Era uma legião. A Bíblia deixa claro, essa casta de demônios só é repelida com jejum e oração. Então eu tenho que jejuar e orar mesmo, mas a palavra de Deus diz, a não ser por mútuo consentimento. Então, se eu não tenho o consentimento da minha esposa, se ela não tem o meu consentimento, está em desobediência com a palavra de Deus. E Deus não recebe a desobediência. Amém, irmãos? Então a gente precisa aprender, né, irmãos? Então é simples assim. Então, irmãos, o matrimônio, para ele estar bem, a gente precisa estar fazendo aquilo que agrada o nosso próximo para que ele, né, nos agrade também. Qual que é o nosso próximo nessa questão? É o nosso esposo ou a nossa esposa. Então, quer dizer, você precisa estar agradando ao tempo todo, como que se fosse no seu namoro, porque a verdade é que o casamento é um eterno namoro. Quando você está namorando, você só faz coisas que vai agradar o seu cônjuge, você vai se apresentar bem, né? A gente até conversa melhor, né, irmãos? Coloca melhor roupa. Então, anúncio, né? Uma propaganda. Que isso, irmão, né? Continue também no nosso casamento para que, né, todos os dias se sinta o prazer de estar juntos. Nós vamos completar 22 anos de casados, 22 anos caminhando juntos. Eu tenho 41 na minha idade, então nós temos mais tempo juntos, é maior a nossa vida juntos até aqui, né, do que a nossa vida separados. Então, para ter uma vida longa juntos, tem que se procurar agradar o seu cônjuge. O pastor está dizendo que o casamento dele é perfeito, que ele sempre foi um marido perfeito. Não, irmãos, nós também falhamos, aprendemos todos os dias também com as nossas falhas. Amém, irmãos? Mas procurando sempre ouvir um ao outro, porque o importante é isso, né, irmãos? O diálogo. Não dá para viver casado sem diálogo, amém? Que nós possamos ter aprendido um pouquinho sobre o matrimônio. Vamos estar orando? Soberano Deus, nós queremos te louvar, te agradecer obrigada, por tudo quanto o Senhor nos deu, nos abençoou, meu Pai, nesse dia. Abençoe o teu povo, meu Pai querido, que está recebendo essa palavra, que está compartilhando e que está aprendendo com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, conduza-nos sempre na tua presença. Abençoe o culto de hoje à noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém, amados? Que Deus abençoe a todos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E esse foi Por hoje o nosso cafezinho com Jesus. Até o próximo.